Boa noite a todos. Obrigada por esta oportunidade de aqui nos encontrarmos. Eu não imagino, vou já dizer, não imagino que seja 31 anos de Casa Espírita, em disseminação de sementes, em trabalho árduo, trabalho de equipa, crescimento em conjunto. É de louvar e peço realmente a Jesus que vos continue a abençoar e iluminar. Nós somos verdadeiramente uns privilegiados por estarmos a caminhar na vida física com a doutrina espírita em roteiro de luz e amparo. Portanto, estão todos de parabéns. Muito obrigada. Então, quando pensamos este tema, a nova geração e o que nos cabe fazer? Nós sabemos que estamos sempre a ouvir falar na nova geração e na transformação do mundo. Mas também temos que perceber não só o que é isto da nova geração, desmistificar um pouco, mas também perceber se há algo que nos cabe fazer. Então é esta oferta, esta reflexão conjunta que hoje vem aqui a convite para todos nós. Na Gênese, no capítulo 18, em Sinais do Tempo, Allan Kardec começa por dizer assim, ouve-se aí, está um pouco? Allan Kardec começa por dizer assim, a geração nova, e nós estamos a falar século XIX, não é? A geração nova, são chegados os tempos. A humanidade tem realizado até ao presente incontestáveis progressos. Tem, porque nós sabemos que é uma das leis divinas, nós estamos sempre a aprender. Os homens, com a sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançado, sob o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material. Hoje, século XXI, se nós quiséssemos, podíamos pôr ali, e em termos de tecnologia. Nós nunca estivemos tão evoluídos. É verdade ou não? Resta-lhes, no entanto, não é, ainda um progresso a realizar. Olhem só, que coisa simples e importante, o de fazerem que entre si a caridade, a fraternidade, a solidariedade que lhes assegurem o bem-estar moral. E é aqui que nós ainda estamos a falhar. Uma coisa tão básica, tão simples, tão importante, é aqui que nós ainda não chegamos. E nós transitamos século XIX para o século XXI, avançamos em tecnologia, em medicina, a ciência desenvolveu-se muito, as artes, tudo bem, tem vindo a ser um progresso contínuo. Mas aqui, na base, no nosso pilar, nós ainda estamos muito aquém. Então vamos refletir juntos. Nesta revista espírita da Verdade e Luz, retirei este excerto de uma publicação, num artigo de Jean Mayol, que diz assim: um facto evidente, os destaques anedritos são meus. Um facto evidente é que as gerações passadas não compreenderam que existe um trabalho hercúleo para iniciar com os espíritos reencarnados, para que esses novos tempos sejam sentidos, vividos e consolidados. Então, quer dizer, vai haver uma nova geração, vai ou não vai? Vai. Vai ser mais à frente, mais evoluída, sim. Mas calma, há um trabalho que tem que ser feito. E é um trabalho hercúleo. Se nós ainda não compreendemos a nossa própria natureza espiritual, como alcançar esta revolução moral e preparar a geração da nova era? Enquanto nós não nos consciencializarmos, nós estamos sempre à espera que seja o outro, alguém que faça, não é? Mas o que é certo é que o Espiritismo diz-nos assim, Allan Kardec diz assim, em conjunto com os Espíritos, o trabalho é nosso, é cada um de nós. E o que é que nós temos andado a fazer? No Livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntou, isto desconfigurou aqui um bocadinho, mas não faz mal, está lá tudo. Pode considerar-se a paternidade como uma missão? Ora, nós sabemos que é através do renascimento que nós chegamos à Terra. E os Espíritos responderam, é, sem contestação, uma missão. É, ao mesmo tempo, um dever muito grande que compromete o homem, mais do que ele pensa, com relação à sua responsabilidade quanto ao futuro. Então, se o homem, o ser humano, fica comprometido nesta equação, se há aqui uma responsabilidade, como é que nós estamos a fazer atualmente nos nossos lares? Como é que nós estamos a fazer no dia-a-dia, neste corre-corre,
que é uma coisa desenfreada, nós cada vez o tempo chega menos, nós corremos imenso. Como é que nós nos estamos a posicionar a este nível? Vamos lembrar que nós iremos responder a Deus sobre o que fizermos com os seres que Ele nos confiou. Seres que podem ser um sobrinho, um filho, uma filha, uns netos, crianças às quais ficam à nossa responsabilidade por qualquer motivo. O filho do vizinho, quando nos pede para tomar conta. Quando vamos na rua e vemos que alguém cometeu um disparate, como às vezes acontece, e que é da nossa responsabilidade, com respeito, dizer: olha, deixaste cair ali aquele lixo no chão, vai lá apanhar. E eles vão, quando são confrontados com um adulto, se for um adulto de cabelos brancos, mais ainda, quando são confrontados com um adulto, eles vão. Não é pela punição, é pela consciencialização nas pequeninas coisas. As nossas escolhas atuais estão a moldar, e não estão a moldar somente o futuro dos nossos filhos, mas estão a moldar o nosso futuro, nesta encarnação e nas que hão de vir. E nós vamos deixar o planeta Terra com uma pegada, e depois nós vamos colher de acordo com essa pegada. E tudo isso nos cabe perceber. As consequências das más escolhas dos nossos filhos ser-nos-ão imputadas caso nós não tenhamos feito bem a nossa função de parentalidade. Isso está lá no Livro dos Espíritos, está no Evangelho, está nas obras de Kardec. Nós somos responsáveis quando nós nos imiscuímos a fazer a nossa parte. Não comparecemos. Porque todos, e isto é algo que tem que entrar, é que todos, cada um de nós individualmente e todos, mesmo no coletivo, nós somos chamados a contribuir na obra do Criador. E não é contribuir nas grandes obras, nas grandes coisas, nas obras que já estão feitas e dar-lhes continuidade. É nas pequeninas do dia-a-dia. E era isso que eu gostava que hoje, nesta nossa reflexão, que conseguíssemos lá chegar, que não é nas grandes, é nas pequeninas, em cada um dos nossos lares, em cada um dos nossos locais de trabalho, em cada escolha que nós fazemos, quando estamos a ser vistos pelos encarnados e quando não estamos a ser vistos pelos encarnados. É isso mesmo, em cada escolha que nós estamos a construir. Aqui estão aqui exemplos de modelos atuais de família, e foi muito giro porque no PowerPoint inicial, no vídeo inicial, eu estava a ver também a aparecer as famílias com várias etnias, com várias culturas, com casais, sem casais, monoparentais. E, por exemplo, quis mesmo trazer aqui esta foto destes dois paizinhos de barba que ali estão em cima. Foi muito engraçado porque, se nós pensarmos há 50 anos atrás, eles jamais seriam um casal, pelo menos não seriam um casal assumido. Possivelmente, vamos entrar aqui no campo das possibilidades, seriam dois seres frustrados, infelizes, a contrariarem a sua própria essência, a fingirem para que os outros não os julgassem ou não se sentissem incomodados com esta diferença, e eles não só estão agora, enquanto casal, a usufruir do amor que sentem um pelo outro, como estão a fazer algo mais. Eles não podem ter filhos biológicos, porque biologicamente não é permitido. Eles adotaram. Estão a ver ali muitos meninos, não estão? Mas eles adotaram uma criança. Aquela menina loirinha, foi adotada por eles. Só que um dia, eles foram contactados pela assistente social que lhes disse assim: olha, nós temos aqui uma situação. A menina estava sempre triste. Nós temos aqui uma situação, é que essa menina, ela tem mais 3 irmãos. E eles, meu Deus, onde é que nós nos vamos meter? Eles já tinham criado laços de afeto e as crianças não se devolvem, como é óbvio. Onde é que nós nos fomos meter? Fizeram ali uma reflexão rápida, uma análise e não tiveram dúvida. Venham lá esses 3 também. Há um vídeo na net, procurem, façam um busca, isto não vão levar no trabalho para casa, está bem? Há um vídeo na net que é maravilhoso, que não dava tempo para trazer aqui,
em que a irmã, a filha adotiva, a filhota, não sabe que os pais lhe fizeram esta surpresa. Então eles estão a filmar quando a miúda se apercebe que vai ter os seus irmãos, porque eles eram crescidos, eles foram arrancados uns dos outros. É horrível o que o ser humano faz ao ser humano. Nós ainda fazemos isto e achamos tão evoluídos. Então, ela não só ganhou uma família equilibrada de imenso amor, como teve 3 dos seus irmãos. O tempo passou e aquela malandrita da assistente social voltou a contactá-los. Olhem, tenho mais uma coisa para vos dizer. A mãe teve outro bebê. Venham lá, é esta foto que aqui está. Isto é representativo de uma família diferente, se calhar não é a família que nós trazemos lá de casa, não é obrigatório nós fazermos todos o mesmo, mas não somos únicos e as nossas escolhas fazem-nos trazer ao de cima o que houver de melhor em nós, se nós a isso nos dedicarmos. Então, ao invés de termos 2 infelizes a fingirem para a sociedade que são algo que nunca foram, temos ali uma família imensa, gigante, maior que a minha, e que eles enfrentaram, amam e seguem adiante e servem-nos de exemplo aqui hoje. Façam buscas, vai valer a pena. Depois temos aqui estas culturas e estas raças, ponho em aspas, porque raça só há uma, qual é? Mais alto. É o que nós somos seres humanos, só há uma raça. Nós estamos em construção, ninguém nasce pronto, ainda há bocado o Zé Capinha estava aqui a dizer. Nós estamos todos em desenvolvimento. Então nós vamos servir do conhecimento que já temos para colocar em prática, mas é no dia a dia. Não é só quando vimos à casa espírita, ouvir coisas bonitas e fazer reflexões e ver mensagens e partilharmos uns com os outros. É lá, aqui nós vamos buscar as sementes, lá em casa é para praticar, no local de trabalho também. E na fila de supermercado e no carro, quando o trânsito não anda ou quando um trator se põe à frente e nós estávamos super atrasados. Depois também há estas famílias monoparentais, também há as que já vêm feitas, em que há os meus, os teus e os nossos, não é? E depois é a confusão pegada. Isto tudo é ser família. Nós somos uma família. Nós somos uma família. Jesus disse-nos isso. Mas nós temos que nos lembrar de tudo isso no dia a dia. Ainda neste artigo da Jane Mayol, ela diz assim algo tão simples, por isso é que eu quis trazer. O conceito de família na contemporaneidade é bastante flexível, diverso e elástico, nós vimos ali. Entretanto, vejam lá, o conceito básico para a formação de família continua a ser o quê? Isto é básico. É o amor, é a responsabilidade, é o nosso compromisso de educar. E nós estamos sempre em construção. E nós temos este compromisso. Isto é antigo. É ou não é? Aquilo ali são formas de chegarmos aqui. É tudo igual. A base é a mesma. Na mesma revista, um artigo de Sidney Fernandes, A Conquista de um Novo Mundo, em que predomina o altruísmo, o amor ao próximo, o espírito de equipa, a entreajuda, o trabalho de equipa, juntarmos as nossas forças, em vez do egoísmo, que é o oposto da caridade, deverá passar pelo aparecimento de um homem novo. Esse homem novo tem que vir. Esta é logo uma parte. Vamos ouvir este jovem, o Tony. Eu ainda não consegui perceber que idade é que ele tem, porque ele tem assim a estar fresco e fofo, mas ele tem uma bagagem impressionante. Vamos aqui ouvi-lo um pouquinho sobre isto. Vamos ver se eu acerto aqui alguns. Vou experimentar aqui. As crianças que estão chegando aí, elas já estão vindo com uma sensibilidade extremamente avançada. Crianças que vêm de outros planetas, de outras raças também que estão encarnando aqui, enfim, muito se fala disso, isso já é, não tem nenhuma dúvida sobre isso. Então, assim, as crianças já estão vindo com essa sensibilidade extremamente mais ampliada. E isso vai ser natural daqui para frente. Você falou desse processo de transição planetária, funciona assim, no nível energético, vamos classificar assim, de um planeta, ele considera o conjunto do nível energético de todos os seres que moram nele. Então, o planeta ele só evolui se o ser humano evolui como um todo. Agora, vai acontecer, né, o que a gente chama aí da separação do joio do trigo, enfim, de que o planeta, para que ele evolua, ele exige um nível de consciência específica. Então não vai ter mais espaço para egoísmo cego, não vai ter mais espaço para guerra,
geração que está por vir. Então, o ser humano que não atinge esse nível de compreensão consciencial dessas coisas, ele não encarna mais em planeta Terra. Então, começa a ser tirado daqui e vai para outros lugares. Agora, os que ficam, eles começam a construir uma comunidade nesse sentido, com visões completamente diferentes, comportamentos completamente diferentes, enfim, tudo vai acontecer da forma que tem que acontecer. Mas a evolução do planeta funciona assim. Então, depende do nível de consciência de cada ser humano que está aqui no planeta. Por isso a importância da gente fazer o nosso, faça a sua parte. Não importa que o planeta está um caos, que está uma loucura por aí, faça a sua parte, é isso que importa. Se você fizer a sua parte, se eu fizer a minha, se você fizer a sua, todo mundo fez. Que a humanidade é um grande quebra-cabeça. Cada pessoa, cada ser humano, ele tem um lugar dela específico. Cada pecinha tem um lugar específico. E é único esse lugar. E você só ocupa esse lugar quando você é você. Quando você está no seu papel, quando você está vivendo a sua essência, quando você está sendo você. Quando a gente está fora do nosso papel, quando a gente está fora do nosso lugar, a gente está, às vezes, em outro lugar, tentando encaixar uma pecinha, não encaixa ali. Então a gente começa a se esforçar, mas não é o nosso lugar. Quando a gente assume o nosso lugar, a pecinha encaixa até sem nenhum esforço. Só soltar que ela cai certinho. Né? Então, a importância da gente fazer o nosso papel é justamente esse, para que a gente assuma o nosso lugar nesse quebra-cabeça, que é a humanidade. Se todo mundo tiver no seu lugar bonitinho, quebra-cabeça não tem. É simples, não é? É simples. Eu não me entendo com tecnologia. Não me entendo mesmo com tecnologia. Ok. Então, é simples assim. Nós é que não a fazemos. A Luísa está-se a rir, eu não me entendo com tecnologia. Não entendo mesmo. Agora, este médico, não sei se vocês conhecem, o Paulo César Portuoso, vale a pena. Quem não conhece, vai já fazer busca quando sair daqui. Ele é médico, é espírita e trabalha mediunicamente, digamos assim. Vamos aqui ouvir um pouquinho. Segundo mensagens captadas pelo médium Divaldo Pereira Franco, estão se aproximando, e você já tocou nisso hoje, 4 vertentes de espíritos altamente evoluídos. Primeira vertente, espíritos altamente evoluídos no ramo da engenharia, que trarão soluções para a humanidade como um todo e não para o pugilo dos mais ricos e poderosos. Segunda vertente, espíritos altamente evoluídos no ramo da justiça. Veja como nós estamos precisando disso no nosso país, no mundo como um todo. Terceira vertente, espíritos altamente evoluídos no ramo das artes. Você tocou nisso hoje. Como é que é possível crianças com 3, com 4 anos executarem sinfonias no piano? O pé da criança nem alcança o pedal do instrumento. Aprenderam onde? Na barriga da mãe? E a quarta, que eu considero a mais importante de todas. Espíritos altamente evoluídos no ramo da mediunidade. Somos 7%? E quando formos 20, 30, 40%, os cientistas vão ter que se voltar para o assunto, porque terão médios em suas casas, os seus filhos serão médios. Então não existe milagre, não existe sobrenatural, existe o que ainda não é comum. O que ainda não é comum. As portas estão começando a se abrir à nossa frente. Que interessante, não é? Que interessante. Façam buscas, vão lá ver em casa outras coisas que este médico espírita tem para nos dizer. Vale a pena. No Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Pascal diz assim: o egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade não haverá descanso. Não haverá descanso para a sociedade humana. Digo mais, não haverá segurança. Quando não há segurança, o que é que nós temos? Ansiedade. Quem é que daqui já sentiu ansiedade? Quem é que daqui já teve situações em que ficou completamente desesperado ou se viu aflito e precisava de alguém que o acalmasse, que lhe desse uma dica, que lhe desse a mão, que o amparasse de alguma forma? Todos nós já passámos por dificuldades, porque nós caminhamos pela vida física. Olhem o que eles dizem. Os médicos dizem que nunca houve tanta ansiedade como agora. No planeta Terra é tipo uma epidemia. Pois não há segurança. Porque nós estamos a alimentar o egoísmo. Nós estamos a alimentar o orgulho. E nós temos que bater no fundo e vir ao de cima. Estamos na fase em que é para vir ao de cima. Quando nós nos queixamos do mal que vem a nós, quem é que daqui já se queixou do mal que vem a si? Quando nós nos queixamos do mal que vem a nós estamos a queixar-nos de nós. Pois o que nos acontece advém das escolhas anteriormente
nesta encarnação, noutras encarnações. Nós atraímos, nós funcionamos pela lei da atração. Então, se somos espíritas, estudamos, sabemos isso, e no dia a dia nós lembramos disto e pomos isto em prática. É que não é só para saber da casa espírita, é para colocar em prática no dia a dia. O que fazer então com aqueles que se recusam ao altruísmo e persistem no egoísmo? Porque isto é tudo muito poético. Mas agora, como é que nós vamos fazer? Olha, é simples. Esses precisarão do tal tratamento de choque que se chama sofrimento, e nós sabemos bem, para que acordem para a ressonância com a jornada evolutiva. Então, quando nós batemos no fim, só há uma solução, que é vir ao de cima. Mas para isso nós temos que entrar em transformação, nós temos que querer mudar. E para nos prepararmos para a mudança que aí vem, temos que começar por nos mudar a nós. É ou não é? Como é que nós vamos mudar? A forma como educamos os nossos filhos, os nossos netos, como é que nós vamos aplicar isso na casa espírita se nada transformarmos dentro de nós? Vai ser mais do mesmo. Olhem aqui o Raul Teixeira conhecem, não é? Sim. Olhem aqui uma partilha que o Raul Teixeira faz de algo que se passou com ele, que ele assistiu. Vejam só. Há alguns poucos meses eu saía do aeroporto no Rio de Janeiro, de um voo internacional. Entrei no free shop para comprar uma encomenda que alguém me houvera feito. E havia uma família saindo na minha frente, um casal e uma filha. E a mãe dizia sorridente ao marido: "Você precisa ver o que sua filha fez." E eu parei um pouquinho, eu não vou tomar conta da vida de ninguém, mas eu queria saber, para poder contar a vocês. A menina, moça, era uma moça, e eu avaliei que ela devia ter 18, 19 anos. Ela queria comprar um produto caro e ela trocou a etiqueta de um produto barato e botou. E aí, quando passou na máquina, era o preço baratinho. E ela ia sair com o pacote e a mãe: "Você imagina o que sua filha fez?" Qualquer mãe decente: "Você vai devolver isso agora, minha filha." Não vai devolver. Nós podemos pagar ou não podemos pagar, porque isso é um furto, aplaudido pelos pais com um sorriso, com a conivência, porque ela é muito esperta. Essa menina é muito esperta. Como nós estamos raciocinando? Deixamos de acreditar que nossos filhos são espíritos. Ó espíritas, canta Santo Agostinho no Evangelho segundo o Espiritismo, compreendei o papel da humanidade. A missão da humanidade, cada espírito que retoma um corpo faz para evoluir. Imaginemos que conta eu daria a minha consciência. Que fizeste do filho que vos confiei, diz o texto do Evangelho. Quando os pais sorriem, depois de terem visto o filho cometer um furto, a gente tem pena desse filho. Eu saí do free shop com dor de cabeça. Mas como é que eu vou fazer? Eu não posso me meter. Eu não posso falar nada. Porque essa atitude da moça é a conclusão de um processo que não começou agora. Ela não deve ter começado a furtar no free shop, porque senão ela não teria esse deslanche, essa facilidade, esse desplante. Ela já deve ter feito isso em outras ocasiões, em outros lugares. Começa no lar, não é? Começa no lar, é nas pequenas coisas. Quando eu
ouvi esta explicação do Raul Teixeira, eu estava-me a lembrar, vocês sabem aquela fase em que as crianças vão brincar com o primo, vão lá à casa, estão na casa do primo ou dos amiguinhos, e estão a brincar ou com os carrinhos ou com as bonequinhas, e elas criam muito e pedem, querem, e nós dizemos, agora não, deixa, brinca com este que o primo tem, e depois, quando chegamos a casa, não sei se já aconteceu aqui com alguém, eu já vivi isto, quando chegamos a casa, o pequenito tinha pegado naquele brinquedo e tinha guardado na mochilinha, porque ele queria, e ele agarrou e levou. E depois, quando vamos dar a volta à mochila e fazer as coisas, o que é isto? Isto não é teu. Pequenino, olha, a primeira experiência, a importância de correr mal a primeira experiência. Experimentar, todos experimentamos. Agora, é mau quando a experiência má corre bem. É muito mau. Porque depois vamos desembocar aqui e vamos desembocar lá mais além, em coisas mais graves. Mas isto é só o caminho. Então, para todos nós, é naquele momento que a criança pegou e não era dela, que se vai conversar sobre o assunto. Olha, mas não é correto, porque não é teu, tu não tens, mas agora vais devolver ao primo, ou vais devolver ao amiguinho, vamos lá, eu vou contigo. Ela não vai querer, ela vai chorar, ela vai fazer vida, ela vai se sentir envergonhada, e ela, em última instância, quer que seja a mãe a resolver ou o pai. Não, vais lá, vamos lá entregar, porque isso não é teu. Se quiseres, pede emprestado. Pode ser que empreste, mas também pode ser que não empreste. Porquê é que não levas um brinquedo teu para emprestar e pedes para trocar durante um tempo? Uma solução. Nós temos que ajudar a transformar, temos que dar alternativas. Mas temos que fazer a transformação em nós primeiro. Esta moça, quando for adulta, pode correr muito mal, não pode? Pode correr muito mal. Mas enquanto espírito reencarnante, ela estava a contar com estes pais que a aceitaram. Ela, enquanto espírito reencarnante, conta solenemente com o trabalho deles para a levarem a bom porto para a sua pequena missão que ela vai cumprir nesta encarnação. Já está ali a falhar. Vai ser muito difícil ser uma missão de sucesso. Então, o que é que nos cabe fazer? A reforma moral direcionada para a educação do ser, mas é desde a chegada a cada encarnação. E isso irá forjá-lo continuamente, levando-o a progredir. É no dia a dia. Esta é a nossa missão. Mas isto tem que ser no dia a dia, nas pequenas coisas. Quando nós estamos no supermercado e uma criança faz uma birra e nós ficamos enjoados e dizemos: se fosse o meu filho que estivesse a fazer aquilo, quem já ouviu isto? Eu fazia, eu acontecia, não sei o quê. Um enjoo. As crianças são maravilhosas, mas se fizerem assim um guincho, não sei o quê, incomoda. Os adultos não querem, vamos calar a criança. Então, onde é que está aqui a nossa caridade, o nosso trabalho de equipa? Vamos fazer uma oração, vamos mentalmente envolver a criança. Ela precisa tanto deste ambiente como nós precisamos. Nós que somos espíritas, foi aqui um excelente exemplo. Obrigada. Nós que somos espíritas, quando estamos a presenciar, seja na casa espírita, seja algo lá fora, na rua, onde for, estamos a presenciar algo que não está a correr bem, há uma missão que nos cabe fazer. Nós não estávamos ali por acaso, nós sabemos isso. Então nós vamos fazer uma mentalização e uma prece de amparo e de auxílio. Assim nós estamos a ajudar a transformar. Não estamos a ir receber diretamente um ser evoluído que chegou, mas estamos nós a ser mais evoluídos e a auxiliar aquele ser. Nós não sabemos qual é a missão dele. E ao estarmos a colaborar, em vez de estarmos a tomar conta do que é que os outros estão a fazer e que escolhas são, nestas pequeninas coisas nós estamos verdadeiramente a contribuir. E isto vai ajudar a mudar o mundo. Assim como quando ligamos a televisão e vemos uma guerra, em vez de estarmos a comentar ou vemos um acidente, em vez de ligarmos a alguém: meu Deus, viste o que aconteceu? Olha, mandar uma mensagem curta para o grupo de amigos. Bem, façam aí uma prece pelas pessoas que houve ali num acidente que passou. Façam aí uma prece por elas. Já estamos a ajudar, nós somos espíritas, sabemos fazer diferente. Façamos-o.
nas pequeninas coisas. Este vídeo não resisti a trazer porque foi a Naked Art Foundation, há 5 anos atrás, fez uma experiência, é uma experiência social daquelas que vêm para estudo, estão a ver? E o que é que eles fizeram? Isto está em inglês e as legendas estão em espanhol. O que é que eles fizeram? Eles montaram um ateliê com 2 divisões exatamente iguais. Exatamente iguais. Só que numa divisão puseram uma criança sozinha, lá sentada. E a experiência era, as mães, individualmente, chegava cada mãe com a sua filhinha e sentava a filha ou o filho num banquinho. E iam ver a reação, qual seria a escolha da criança. Vou já dar aqui uma dica. As crianças até aos 7 anos vão escolher de forma diferente. O que é que se passa desde que chegam até aos 7 anos? O que é que se passa? Não ouvi. Que estão mais do lado de lá do que de cá. Ainda não se completou a encarnação. Dos 7 anos em diante, elas escolhem outra coisa. Elas fazem escolhas diferentes. Vamos ver. We decided to conduct an experiment and create 2 absolutely identical playrooms. One was empty, and there was a child in the other. We invited children and gave them the opportunity to choose which room to play in. Children's opinions are influenced by society and their parents. Their perception of the world depends on adults. As children get older, it becomes more difficult for them not to notice that all people are different. Children with special needs and those without. Ensina aos teus filhos o que eles te ensinam a ti. Que lindo. Viram a diferença? Nós condicionamos as crianças, mas nós devíamos estar a desenvolvê-las, a trazer ao de cima o que há de melhor nelas. Nós estamos a fazer muitas coisas erradas que têm que ser corrigidas. Também fazemos certas. Somos adultos, estamos aqui, algo está a correr bem, não é? Mas há muito ainda dos nossos condicionalismos, dos nossos preconceitos, de
toda a imperfeição que ainda está ao comando em nós, que nos compete corrigir. E é sempre assim, nas pequenas coisas. Eu adorei esta experiência porque nós somos, o ser humano é naturalmente inclusivo. Nós somos gregários, nós precisamos uns dos outros. Ninguém tem a capacidade de nascer, ser humano, e de sobreviver sozinho, como no reino animal. Nós precisamos uns dos outros. Se não houver alguém que nos dê a mão e nos ampare logo ali quando chegamos à encarnação, nós não sobrevivemos. É ou não é? Então Deus coloca-nos gregários. Isto é um trabalho de equipa. É um crescimento conjunto. Mas o homem foi criado para a felicidade. Nós não fomos criados para o sofrimento. Só que esta felicidade tem que ser construída dentro de cada um de nós. É uma transformação, é uma conquista, é um processo, não é uma ação. Nós estamos habituados a imediatismos. Nós queremos que algo aconteça já. Nós queremos que alguém faça para nós. É um processo é um conjunto de ações contínuas, de conquistas, de tentativas, de erro, acerto, de caminhar. Sérgio Filipe de Oliveira, que é um médico espírita brasileiro, façam busca, vale a pena. Ele é maravilhoso de se ouvir, aprende imenso com ele. Ele diz algo tão simples quanto isto. Nós transitamos pela vida. Então, neste transitar, vamos apreciar o agora, porque o que existe é o agora. Nós vamos apreciar e fazer a transformação a partir de nós, nesses momentos. No entanto, depende exclusivamente do homem, que foi criado para a felicidade, atender aos convites do bem, para que não seja necessária aquela dor retificadora. E nós dizemos, meu Deus, estar aqui na Terra, isto é difícil. É muito difícil. Se nós formos a um consultório médico, mesmo que só tenhamos uma coisinha de nada, meu Deus, nós saímos lá doentes sem entrar no consultório, basta estar na sala de espera. A minha doença é melhor que a tua. Como é que é possível? Onde é que anda o nosso foco? Não é normal. O nosso foco está ao contrário. Nós queremos ser bons e cada um melhor para o outro e sermos bons em conjunto. Não é ser doentes, não é ter coisas, não é comparar, competir. Vamos mudar o foco nas pequenas coisas para não cairmos nesta dor retificadora, para que seja pelo amor. Um Chico Xavier, um Divaldo Pereira Franco, uma Madre Teresa de Calcutá, um Bezerra de Menezes, um Jerónimo Mendonça, etc. Podíamos continuar por aqui, Irmã Dulce, não interessa. Nós temos tantos seres para além do Mestre Jesus, que é o topo do topo. Se fosse aqui no planeta Terra, nós dizíamos, é o top 10, não é? Nós temos tantos exemplos do bem e ligamos a televisão e pomos o foco no mal. Não estamos atentos. E estas casas, uma casa de 31 anos, meu Deus, que bênção! Uma casa de 31 anos, ela cresceu, ela teve as suas dores, continuará a ter, mas terá muito de amor para oferecer. Ela transforma, ela larga sementes, mas estas sementes nós vimos aqui colhê-las para depois pormos em prática, onde estivermos. E é o que cada um de nós aqui vai fazer, é pegar nestas sementinhas para as ir cuidar e germinar. Nós não vimos cá colher para que alguém faça por nós. É para nós irmos contribuir. É para isso que aqui estamos. Não esperemos pela dor para nos abalançarmos e tornarmos o homem novo, que dará início à construção do mundo. Se estavam à espera aqui de uma receita pronta, esquece. Não há receita pronta daquilo que nos cabe fazer para a nova geração. Basicamente é isto que nós vimos aprender à Casa Espírita e em outros tantos lugares de luz, de sementes de amor. Inspiremos-nos nestes bons exemplos, nos semeadores do bem. Eles sofreram também. Mas eles deixaram pérolas maravilhosas de luz, de exemplo, de caminho, neste transitar, porque nós não somos daqui, nós sabemos que somos espíritas. Nós estamos aqui e o momento que vivemos é o agora. Então é neste agora que nós vamos fazer, gerar em nós a transformação, onde estivermos.
E é aí que se encaixa aquela peça que o Tony lá atrás falava no filme, no vídeo. É aquela peça do puzzle, é no nós olharmos para o outro, no que é que nós podemos contribuir e como é que o outro pode contribuir para trabalharmos em equipa, não para competir, não para julgar, não para roubar lugar a ninguém. É trabalho de equipa, cada um no seu lugar e a coisa vai. Queremos um mundo de regeneração, queremos sair de provas e expiações, mas começa em nós. Nós gostávamos que fosse no outro. Então inspiremos-nos neles, cumprindo com as nossas obrigações familiares, que é onde dói, profissionais, que também dói, sociais, às vezes 5 minutos está bom, como se costuma dizer, quando há aquelas jornadas, 2, 3 dias por aí fora. O primeiro dia é maravilhoso, é o reencontro, amigos espíritas, somos todos da mesma equipa, que maravilha. No segundo dia a coisa já vai assim, aquela está lá, já começamos. Ao terceiro dia já estamos a ser diferentes, já nos esquecemos que somos espíritas, porque nós somos gente. Mas cada um tem que se transformar no seu melhor. Tornemos mais um espírito sintonizado com a harmonia divina. Quer dizer, nós temos o Criador por nós. E andamos aqui ocupados com as vidas dos outros, o que os outros fazem, as escolhas que eles fazem. Sabem que há uma campanha pela vida? Há uma campanha pela vida que diz assim: campanha pela vida. Cada um cuidando da sua. Se cada um cuidar da sua, está aí uma boa campanha pela vida. No sentido de corrigir o que há de mal em nós. Porque o resto é contribuir, é participar, é ser aquela peça do puzzle. Devemos, podemos, influenciar positivamente o mundo que nos rodeia. Basta uma pessoa. Da mesma forma, nós estamos habituados ao contrário. Também basta uma pessoa para destabilizar o ambiente. É ou não é? Essa nós conhecemos bem, não conhecemos? Só que essa mesma pessoa que destabiliza o ambiente fala com a nossa permissão. É como aqueles pais. Os pais estavam a aplaudir a filha. E a filha estava a errar redondamente. Alguém vai pagar por aquilo. Não estou a falar de dinheiro. Estou a falar da família que aquela filha constituir. Estou a falar no local de trabalho daquela filha. Estou a falar quando aquela filha estiver no supermercado e se cruzar comigo, convosco. Estou a falar daquela filha ir para a médica. Deus me livre, não quero lá ir. Ser professora dos meus filhos, dos meus netos, dos meus netos. Quem é que quer? Esta miúda vai crescer. Ela vai ser alguém na vida, ela vai ter uma função. Ela vai ser uma peça do nosso puzzle. Vai correr mal. Agora, se na maioria todos estiverem a fazer o seu trabalho, vai haver uma vergonha por parte daqueles que não estão a fazer o seu. E é aí, como dizia o Tony lá atrás, que o planeta, pelo seu conjunto, se regenera. Porque é pelo conjunto de gente que está a apostar diariamente no bem. Não são as grandes obras, mais uma vez. Nós queremos ver assim uma grande coisa como um holofote, não é? Olha, e umas setas, é ali, faz aquilo ali. Não, é nas pequenas, é onde dói. É lá em casa, com o marido, com a mulher, quando dá chatice e nós brigamos e está lá um garrafão de água. Pensem, nós levamos daqui água magnetizada, não é? Olha aquele garrafãozinho de água que está lá em casa, a receber aqueles eflúvios quando nós brigamos, quando dizemos mal da vizinha. Quando olhamos para a televisão, só fala nisto e naquilo, olhem a aguinha a absorver, nós depois vamos pela. Nós temos que parar para pensar. Allan Kardec e a espiritualidade oferecem-nos uma fé raciocinada. Nós vimos aqui, escutamos, convivemos, crescemos em conjunto, auxiliamos uns aos outros dentro das nossas possibilidades, sem sair muito da nossa zona de conforto. Eu ainda hoje encomendei várias amigas, uma delas está aqui comigo neste momento. Mas é assim, porque eu sei que não é incómodo, é parceria, nós temos que ser uns para os outros. Mas vamos levar estas sementes que daqui colhemos para depois, nos exemplos práticos, transformar lá em casa. Não bebam daquela água se tiverem uma casa briguenta. Se tiverem com mau ambiente, bebam da torneira, é mais seguro. Mais bicharoco, menos bicharoco, é menos contraproducente. Vamos transformar-nos nós. Vamos pensar esta fé raciocinada. Há aqui uma coisa que eu não poderia deixar de trazer
Conhecem estes termos? O meu filho é cristal, o meu neto é índigo, ai, a minha sobrinha é diamante, é só pedras preciosas e coisas boas. Estes miúdos vêm prontos, não vêm? Vêm transformar, eles chegam aqui com um holofote, plim, e o mundo transforma-se. É assim que funciona? Não é, pois não? Não ouvi? Não. Não é. Eles estão a contar connosco. Aquela miúda que trocou lá a etiqueta e que o Raul Teixeira também ele falou como exemplo para nós nos consciencializarmos, pode ser uma destas miúdas. Ela pode ter sido mal direcionada, ela pode ter sido afastada, nós não sabemos, nem nos compete saber. Compete-nos não fazer igual e consciencializarmos da transformação. Então, olhem, cuidado, nós temos que ter cuidado para não rotularmos. Da mesma forma, quando nós temos, por exemplo, uma doença, nós não somos a doença. Nós estamos com a nossa saúde naquele estado. É um estado de saúde que está abalado. Nós não somos a doença. Mas se vocês souberem que eu tenho uma doença, eu passo a ser a doença. É ou não é? E só se fala nisso. E mesmo que eu queira ficar boa, esqueçam que eu não vou ficar boa. O povo inteiro a lembrar-me. Então vamos fazer as pequenas coisas, não é por mal. É porque não transformamos dentro. Fazemos o mesmo com os miúdos. Ai, a minha é estelar, das estrelas. Vem ali, maravilhosa. Já está pronta? Não está. Não rotular, não vamos endeusar. Elas estão a contar connosco, estas crianças. Elas vêm ajudar, mas para que elas possam ajudar, nós temos que nos ajudar a nós para as ajudar a elas. É na base que começa. E não nos vamos escusar de educar ou de orientar, porque elas já são com estas características. E nós contamos gracinhas de coisas que elas fazem, porque elas são muito à frente. Sim, mas estão a contar connosco, precisam de orientação, senão nasciam prontas, adultas, puf. Não é assim que se processa. Mas não nos podemos esquecer também que há outras. E cada vez se fala mais nelas. Olhem os neurodivergentes. Um termo agora tão em voga. É ou não é? Crianças com transtorno do espectro do autismo, TDAH, aquelas que estão muito agitadas, hiperativas e sem concentração, as que atacam, as que têm todo, as que intelectualmente são iguais, mas que demoram mais para aprender a ler, a escrever, a fazer cálculos, etc. Síndrome de Tourette, esta há de ser extremamente difícil. Imagina uma pessoa andar por aí e ter que dizer palavrões ou fazer determinadas coisas porque é como um espirro. Nós não controlamos um espirro, ou damos ou não damos. É algo natural em nós. E para eles também é natural dizer aqueles palavrões, fazer aquelas coisas. Como é que se controla isso? Não controla. E nós compreendemos estas diferenças. Será? Síndrome de Down, nós vimos ali aquela criança. Olhem a partir de 7 anos o que é que aconteceu. É diferente. Então, o Sérgio Filipe de Oliveira é Filipe com S. Quando fizerem busca, vão lá ver. Ele diz uma coisa maravilhosa sobre estes miúdos. Ele diz assim, olhem, a potência delas foi para outro lugar. Então, compete-nos a nós ir à procura onde está, estimular, descobrir, orientar. Elas estas vêm nos auxiliar a transformar, porque as outras vão nos auxiliar a construir, porque elas vêm para a tecnologia, para a arquitetura, para as artes, para a engenharia, as anteriores. Estas vêm para nós pararmos de standardizar pessoas. Isso não se faz e nós fizemos. Standardizar mesas é maravilhoso. Para não ver as costas, para encaixar tudo. Quando fazemos obras lá em casa, aquilo encaixa tudo maravilhoso. Ótimo, está standard. Muito bem. Pessoas, pelo amor de Deus, nós temos que parar de standardizar pessoas. E nós fazemos isso. Olha que o teu irmão, com aquela idade, já fazia não sei o quê. Porquê é que não vês a tua prima? Isto ainda sofre dentro de casa. Temos de ter cuidado. Então, estes miúdos, eles trazem pedras preciosas dentro deles. Para todos nós estamos
numa oportunidade de regeneração, de reconstrução, de correção do que há de mal em nós. Estes, os anteriores, cada um de nós aqui, chama-se isso reencarnar. É um leque de possibilidades imensas. Estes auxiliam-nos a olharmos para dentro, a não competirmos. Olha aqui as coisas que o meu filho já faz, a não comparar, porque já não vamos querer comparar. Ai, mas o meu filho é mais disléxico que o teu. Nós não dizemos isso, pois não. Ai, o meu tens olhinhos mais chinocas. Nós não fazemos isto. Mas fomos lá nos anteriores. O diamante. Não sei se o diamante não é melhor postular. Nós temos que parar com isto. Então, cuidado com estes para também não rotularmos. Ai, aquele menino é diferente. É um ser como nós. A seguir, podemos vir nós assim. Ou já viemos noutras alturas. Há que descobrir aquela pérola dentro de cada um deles. As suas aptidões estão escondidas, mas há uma que é gritante, que é a transformação de cada um dos seres que se aproximam destas pessoas. Porque eles ajudam-nos a ressignificar a nossa vida, a nossa postura, a forma como nós interagimos uns com os outros, o que nós esperamos do próximo e mais, eles ensinam-nos a amar incondicionalmente, sem vaidade, sem orgulho. Amar um amor mais intenso, mais simples, mais natural. Porque nós depois aprendemos a amar a essência. Os pais destas crianças, quando entram na aceitação, não estou a falar das pessoas que não aceitam, mas o natural, os pais destas crianças, eles crescem. Nós aprendemos todos com os nossos filhos, mas estes aprendem mais. Porque eles transformam-se numa potência que nem eles próprios compreendem. Só lá no final da vida, ou quando chegam ao outro lado e fazem o balanço, é que há aquele clique. São pérolas preciosas que nos cabem aqui apoiarmos uns aos outros. Eles vêm nos transformar e precisam de nós. Mas quem não precisa de um outro alguém? Todos precisamos. Então vamos pensar que isto da nova geração também é a oportunidade de resgate. Claro, quem aqui não tem? Todos temos. Há imensas formas. Estes oferecem-nos um amor mais requintado, mais puro, mais aproximado do amor incondicional. Este livro, Autismo e Espiritismo, muito bom, uma amiga trouxe, fez-me um favor, obrigada, Helena. E eu retirei este texto que diz assim: observem a sabedoria de Deus. Entre um grande número de crianças que passarão pela prova do distanciamento sensorial, perceptivo e cognitivo, estarão ao lado de irmãos com a moral elevada na prática do bem. Olhem a inclusão. Uns necessitam notoriamente e outros parece que só vêm contribuir, mas no fim todos misturadinhos. Isto é de extrema importância, porque é nestas diferenças que nós nos desenvolvemos e crescemos. Não é no igual. O igual não acrescenta, é o diferente. O diferente ajuda a transformar. É o equilíbrio, diz Denis Santa Cruz neste livro. É o equilíbrio que está em tudo o que Deus planeia com o seu pensamento edificante. Porque Deus não se engana, nós enganamos, ou não? Todos somos especiais. Todos vimos para aprender e todos vimos para ensinar. Em algum grau, alguma coisa, todos. Todos. É ver a vida de uma perspectiva diferente. O livro dos Espíritos, Espírito de São Luís. O bem reinará na terra quando entre os espíritos que a vêm habitar, os bons superarem os maus. Então farão reinar o amor e a justiça, que são a fonte do bem e da felicidade. É através do progresso moral e da prática das leis de Deus que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e afastará dela os maus. Se nós não fizermos esta parte, o resto não acontece. Então nós queremos uma data. Em que ano é que vai ser a transformação? Vai depender de cada um de nós. Não há uma data. É do esforço conjunto, é do trabalho individual de cada um, que vai desembocar no coletivo. Porque nós, enquanto humanidade, nós somos sempre grupo.
deixarão o planeta para dar espaço aos bons e para que eles sejam atraídos. Allan Kardec, como não podia deixar de ser. No Livro dos Espíritos, na quarta parte, em conclusão, e eu também já estou quase a concluir, o progresso da humanidade tem o seu princípio na aplicação. A aplicação é a ação, é no fazer acontecer, na aplicação da lei da justiça, de amor e de caridade. Lei que se funda na certeza do futuro. Que futuro? Da vida futura, da vida contínua. Nós somos aqui, somos agora e seremos lá mais além. Nós somos sempre, porque Deus já nos criou. E a partir dali é um fio condutor. É o único. Nós somos imortais. Tivemos um princípio e não teremos um fim. Então, se nós somos, contribuamos, ponhamos a caminho. Tirar-lhe essa certeza do futuro e tirar-lhe-eis a pedra fundamental. Se nós acharmos que não vai haver continuação, então vamos gozar a vida e o resto acabou-se. Não há responsabilidade, não há necessidade de progresso. Então, entendamos o que cabe a cada um de nós. E as casas espíritas oferecem-nos isto. E esta está há 31 anos neste esforço hercúleo. O que nos cabe então fazer? Obviamente, preparar-nos para receber esta nova geração de espíritos mais evoluídos, para que saibamos orientar no bem, claro. Em vez de os andar a contaminar ou contrariar nas suas aptidões, porque nós afastamos das aptidões que lhes são naturais e que são precisamente essas que eles trazem para contribuir para a transformação. E cabe-nos identificar e desenvolver com amor e sabedoria. É isto. O que é que eu vim fazer à Terra? Qual é a minha missão? Olha, é já esta. E já vai de bom tamanho, não é? E isso passa pela reforma íntima e educação do ser. Compreendermos quem somos, de onde viemos, para onde vamos, qual a função da vida física, espiritual, conhecermos e cumprirmos as leis divinas. Parece-vos alguma coisa? Isto é a doutrina espírita, não é? Para finalizar, mesmo aqui, vamos ouvir este Pai ensinar-nos a sermos um bom exemplo. Atentem ao que ele diz. Você que tem filho dentro de casa, quando o teu filho chegar perto de você, faz um teste. Vai lá, dá um beijo na tua esposa na frente do teu filho pequenininho e você vai ver que ele vai querer repetir a mesma coisa que você está fazendo. Na hora que você beija a sua esposa, ou você, esposa, beija o seu marido, a sua filha ou seu filho vai querer fazer a mesma coisa, dar um beijo no rosto, vai querer dar um abraço. Se você pegar crianças até os 7 anos de idade, elas entram na fase de observação. De 7 a 14 anos de idade, essas crianças, quando já vão entrando na pré-adolescência ali, elas entram na fase de repetição. Dos 14 aos 21 anos de idade, elas entram na fase de aprovação. Então, o que você faz na sua criatividade na frente dos seus filhos é o que está forjando o caráter dele. Se eu maltratar a minha esposa dentro de casa, automaticamente eu estou ensinando os meus filhos que aquilo ali é algo normal. É a mesma coisa que eu chegar para o meu filho e dizer assim: filho, não mente, porque mentir é feio. Só que quando meu filho está aqui sentado do meu lado, eu atendo o telefone e eu estou aqui tomando um café. A pessoa me liga e diz assim: estou numa reunião, depois eu te ligo. Meu filho olha para mim e diz assim: mentir é feio. Mas tem exceções, porque o meu pai mentiu. Ele está tomando café e diz: na minha reunião você está. Então tudo que você faz serve de reflexo para os seus filhos. Então, ser o primeiro a buscar a Deus, mostra para o meu filho que ele precisa buscar a Deus. O rei acorda e a primeira coisa que ele faz é orar. Então a liderança espiritual ela precisa ser bem alinhada. Então eu oro e eu chamo a minha família para orar. Porque uma coisa é orar, outra coisa é orar junto com minha esposa, em concordância. Outra coisa é orar junto com minha esposa e os nossos filhos em concordância. São 4 pessoas ligadas no mesmo lugar, fazendo o quê? Uma oração, se conectando com Deus para que aquilo tenha concordância. Coisas básicas, coisas simples, não é? Então, mesmo a terminar, e obrigada pelo vosso tempo, estão a ver aqui uma casa espírita, reformula-se a sociedade. Evangelho no lar, a prece, evangelização infantil aos juvenis, estão de parabéns por terem retomado, fiquei muito feliz. É logo no início, na base, é maravilhoso. Tragam os vossos filhos, os vossos netos, os sobrinhos, os filhos dos vizinhos, tragam a criançada toda e os jovens, porque vai valer a pena. É aqui que começa. Os cursos, os estudos, as formações, as palestras, que também são
esta coisa simples, natural, o passo espírita, que é uma bênção, o atendimento em privado, como passou ali, o poder-nos estar a auxiliar também, não só o ensinar a pescar, mas também dar o pão, a ação social, o convívio, a reunião mediúnica, o TCI, etc. Tudo isto que se faz na Casa Espírita são contribuições para reformularmos a sociedade. Mas estas sementes nós vamos usá-las em todo o lado onde estivermos, está? Olhem, basicamente os livros foram estes, portanto, Kardec, o Evangelho, o Livro dos Espíritos, a Gênese, Autismo e Espiritismo, recomendo, e alguns artigos desta revista espírita da Verdade e Luz. Estão aqui os links, pronto, que depois possivelmente podem aceder. E mais uma vez, parabéns por este trabalho maravilhoso que têm vindo a fazer ao longo de 31 anos. Muitos parabéns.